Fala aí, galera, tudo bem? Hoje a gente tá aqui pra falar de uma notícia. Ruim. Que é? Receita argumenta que pobres não compram livros para justificar a proposta que volta a cobrar imposto das editoras. Então, O livro vai ficar mais caro porque vamos taxar os livros. Baseado em quê? Premissa ridícula que fala que as pessoas de baixa renda não leem. Quem compra livro é rico, então vamos poder cobrar imposto porque é rico que compra livro. Simples assim. Eu sou a Laura Eu sou o Pedro. e esse é o Bom Negócio. Você acredita realmente que quem tá em baixa renda não lê? Você acha isso? Se fosse assim, todo professor seria milionário. Porque em tese tem que ler bastante. Isso fez a gente pensar. Hábito da leitura. Como você trata o livro? Você lê? Qual a frequência? Você não tem meta de leitura? Eu tenho umas metas de leitura. Eu também. E o que você lê? Você lê livro de autoajuda? Você lê livro de curiosidades? Você lê livro do quê? O que você se interessa? Você acha justo o governo cobrar imposto em cima de livro, que é um negócio que ajuda, é cultura, é educação. Quando você paga por educação, tem até um desconto no seu imposto de renda. Eu particularmente gosto de manter uma meta de livro, de leitura. Isso pra mim é muito importante porque agrega, abre a cabeça, questão de leitura. E isso me leva a um ponto muito interessante. Pela primeira vez na história, o indicador de QI, é isso, mundial, tá caindo. Qual é o impacto da leitura nisso também? Século passado, as pessoas não tinham muito o que fazer. O passatempo das pessoas eram sonetos, era versos, era o hábito da leitura. As pessoas falavam muito bem e liam muito bem. Hoje em dia isso é mais difícil, está se tornando muito escasso. Então pensando nisso, pessoal, a gente resolveu fazer um ping-pong. A gente vai falar um pouquinho mais sobre leitura e como ela marcou a nossa vida. E aqui vai sair umas perguntas aleatórias. Por exemplo, qual foi o primeiro livro que você leu? Você lembra? O livro foi o livro mais curto da minha vida, que eu acho que deve ter umas 40 páginas. Um livro dessa finurinha, desse tamanho, que chama Óbvio Adams. Era o livro da minha mãe e ela me encheu o saco pra ler e eu odiava ler, nunca gostei de ler. Pra dizer que li alguma coisa e matar a curiosidade também, eu li um livro de 40 páginas que demorou, eu acho que 1 ano pra ler. Eu acho que, caraca, o meu primeiro livro... eu ganhei do meu pai, Robson Crusoe de Daniel Eu lembro Defoe. desse livro, que eu falei, porra, meu pai não me dá um livro. Tá, mas ele deu pra mim. Eu queria o quê? A Cozinha da Eliana, pra eu brincar. Aí ele chegou no meu aniversário de 10 anos e me deu um livro com uma dedicatória e tal. Cara, eu levei 1 ano pra ler aquele livro. E Um o ano. livro era curto. Era curto, Companhia das Letras, pra quem não sabe, era uma edição, a Companhia das Letras faz muita edição infantil. Era uma edição infantil, todo ilustrado. Então, tipo, devia ter 50 páginas com umas ilustrações gigantes. E eu não abri o livro, leio a pau. E aí eu, tipo, depois ele me perguntar muito, eu falei, mano, agora eu tenho que ler, né? Porque ele tá começando a fazer chamada oral. E eu não tá preciso. funcionando. Não tá funcionando, eu tô conseguindo mais engabelar o velho, Na né? época Então, não tinha aquele negócio de Wikipédia, né? Pra pesquisar o resumão do livro, né? Exato. Não tinha YouTube pra Não tinha ver YouTube. o conteúdo central. Aonde que foi que você começou a gostar de ler? Por quê? Qual motivo? Que situação que você... que me estimulou a leitura. que estimulou você. Cara, eu acho que foi esse livro, porque primeiro eu tinha que provar que eu tava lendo, né? Aí depois do primeiro ano que eu fiquei realmente sem ler, eu acabei gostando do livro, por incrível que pareça. Aí eu negociei um segundo livro que eram Os Três Mosqueteiros. Então o segundo livro que eu li foi Os Três Mosqueteiros, de Alexandre Dumas. E aí, nessa brincadeira, eu comecei a ler mais. Eu lembro que na época da escola, eu estudava em escola pública, escola estadual, tinha uma biblioteca que era um professor de matemática, que ele, tipo, tinha dado burnout já. Aí estavam colocando o cara pra cuidar da biblioteca porque ele já tava de saco cheio de dar aula, porque aluno é fácil, entendeu? E aí ele era tipo um general na biblioteca. Mas eu adorava ir pra biblioteca porque eu pegava vários livros emprestados e eu comecei a ler livros assim muito aleatórios de uns autores que eu não lembro mais os nomes, nem lembro o nome dos livros, mas eu lembro das histórias e lembro das capas. Uma coisa que eu tenho uma memória muito boa são memórias fotográficas, então eu consigo lembrar das gravuras nas capas. Isso é legal. Tirando depois desse livro, eu tive que ler os livros da escola, a Moreninha, um monte de coisa eu tive que ler. Obrigado, porque ia ter prova, então basicamente nem lia a contracapa do livro, via o resumão lá, mais ou menos, tipo a sinopse do livro, e colava a prova inteira pra fazer. Basicamente era Eu já essa fiz leitura. muito isso. Mas tem algum livro do colégio que você leu? Que você leu e falou... Inteiro, não. Sério? Nenhum, velho? Sempre no golpe, sempre. Puta, sempre velho. golpe. Não, eu li Capitães da Areia, eu li Comecei Vidas a ler. Secas.
Tinha o baleia lá, o baleia só se lascou o baleia, eu sabia, mas só de colar e conversar com os Quem era o coleguinhas. baleia? Era o cachorro. Ah, tá. Tá vendo? Colar ajuda. Colar ajuda. Você aprende colando, né? Claro. Colar também é leitura? Não, Como não, cacete? lógico que não. Não? Eu tô trocando ideia. Você não- Agora, onde me deu vontade de ler mesmo foi quando. Eu acho que eu não falei isso nem pra ela, nem ela sabe disso. Quando me deu vontade de ler mesmo foi quando ela comprou um box com 4 livros. Eu acho que tinha Alice no País das Maravilhas, Os Três Mosquiteiros e que mais? Tinha mais Contos, que aí é um compilado de contos de isso, vários dos contos autores. de fadas, só que é da história real Os dos contos de originais, fadas. os originais. Que não são contos de fadas, na verdade. Isso. Por exemplo, Os Três Porquinhos, a Cinderela, Rapunzel, tem as histórias verdadeiras, são meio aterrorizantes, tá? Pra quem não sabe, se for pesquisar a história verdadeira desses contos de fadas que transformaram pra crianças uma coisinha mais bonitinha. Exato. E o quarto livro é o meu livro favorito, que é o Conde de Monte Cristo. Esse eu adoro. É um livro de 1.600 páginas. Aí eu fui olhar Os Três Mosqueteiros, que eu achei a capa daquele livro muito show de bola, o acabamento, a folha, meu, parecia um pergaminho antigo, meu, muito bonito o livro. E aí eu quis ler porque eu achei bonito. Aí quando eu abri, eu já fui direto na última folha, eu falei, porra, 600, quase 800 páginas, 790 e pouco, quase Os Três 800. Mosqueteiros. Os Três Mosqueteiros. Eu falei, meu amigo, eu não vou ler esse livro não. Aí falei, ah não, quer saber, vai, vou ler. Aí passou, o que eu acho que em 2, 3 meses eu li o livro. Acabei lendo porque era gostoso de ler, a história era legal, era empolgante, e foi onde eu comecei a me interessar por leitura. E é um clássico. E demorei um bom tempo para ler outro livro. Esse é o interesse da leitura. Mas hoje, depois de grande, vendo os resultados que eu tive com a leitura, eu acabei pegando gosto de verdade. Então hoje eu leio todo dia, eu procuro ler. Todo dia, todo dia. Pelo menos alguma coisinha eu procuro dar uma lida. É legal. Só para não passar Você em tem branco. leitura por humor? Eu tenho leitura por humor. Eu tenho algumas coisas com livros, por exemplo. Eu vou numa livraria, eu compro o livro pela capa. Eu julgo o livro pela capa, eu sou essa pessoa. Se eu acho a capa bonita, se eu acho a capa... Ah não vou na livraria não. Você não vai? Eu adoro ir na livraria. Eu adoro... abro o Amazon lá, aí eu comprei tal livro, aí ele me sugere mais 500, aí eu falo, vou comprar esse agora, aí compro, assim. Não, mas também pela capa. Eu sou foto. eu sou aquela pessoa que, tipo, aqui em São Paulo, no Conjunto Nacional, tem a Livraria Cultura, que tem, nem sei mais. Mas eu ia e eu ficava lá, tipo, horas olhando. Ai, esse livro, olha aquele livro. E ficava igual louca. Só admirando a capa. Só admirando a capa. E já comprei vários livros pela capa, já sim. E eu tenho... Se você tem algum comentário pra fazer, deixa aí. Por favor, comenta aí qual que foi seu primeiro livro e se você lembra ainda. Ou uma história marcante que você tenha com algum livro. Por exemplo, eu tenho uma até hoje que eu não consigo esquecer, que o meu irmão pegou um livro meu e arrancou a contracapa. Ele pegou a capa do fundo, a capa do livro, ele arrancou pra ele fazer uma anotação. Ele rasgou a capa do meu livro, pra você entender como ele dava valor pro livro nessa época. As pessoas mudam, né? Foi uma boa anotação, eu acho que deve ter sido. Ele nem lembra mais, mas eu lembro. Então conta aí a história que você tem com o livro. Então é isso, pessoal, a gente tá começando, a gente quer pedir pra vocês, se possível, der pra dar uma força, pra quem ficou até o final aqui, curte, comenta, compartilha com um amigo de vocês, porque pra quem tá começando ajuda demais. É isso bom? aí, gente. Valeu. E ó, bora ler, hein? Bora.